Olá, seja muito bem-vinda a este vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos essenciais do período da gestação. Quero te dar boas-vindas e me apresentar de forma muito breve para você entender quem está te explicando sobre esse tema. Eu sou Nath Silvestre, eu sou aromaterapeuta especialista no ciclo materno-infantil, sou certificada pela Associação Brasileira de Aromaterapia e trabalhei muito tempo como doula, atendendo aí mais de 100 mulheres no período gravídico puerperal e hoje atendo muitas famílias que usam os óleos essenciais na sua rotina, além de formar outras aromaterapeutas que querem atuar neste ciclo materno-infantil, que é um ciclo tão especial. E por que eu resolvi fazer esse vídeo e trazer aqui para o canal do YouTube, que é um canal que eu ainda estou experienciando, né? Eu não costumo produzir muito conteúdo para cá, mas quero mudar isso, tá? Meu Instagram tem muito conteúdo sobre aromaterapia, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer, mas eu quero que você foque aqui que este vídeo vai ser uma verdadeira aula sobre os óleos essenciais nesse período tão importante. Agora que você já me conhece, bora aprender um pouquinho como utilizar os óleos nesse período tão importante. Quando a gente fala de aromaterapia na gestação, é muito importante a gente se pautar em segurança. Por quê? Porque a gestante e o bebê precisam ser cuidados, né? Então a gente não pode pensar simplesmente a usar os óleos essenciais assim indiscriminadamente, porque é um organismo funcionando de uma forma completamente distinta. Né? É realmente um público de exceção, como a gente diz na aromaterapia. Então, é importante a gente entender que precisa separar o primeiro trimestre, que é ali o período de formação placentária, depois o segundo trimestre, que já é um período um pouquinho mais tranquilo, mas aonde a gestante ainda tem alguns sintomas, algumas queixas que podem ser auxiliadas com os óleos essenciais. E aí a gente tem o terceiro trimestre, aonde vários outros óleos podem fazer parte desse momento, e a gente também pode pensar em usar a aromaterapia para a chegada desse bebê, né? Então, como ajudar essa mulher aí a dar à luz, seja no parto natural, utilizar óleos para se preparar para uma cesariana, entre outras coisas. Então, pensando um pouquinho nisso, a primeira coisa que a gente tem que entender são os óleos essenciais totalmente contraindicados na gestação, tá? Então a gente tentou aqui com uma colinha minha de apresentação mesmo, mas não quero ficar compartilhando os slides com vocês para esse vídeo não ficar parecendo também uma coisa super técnica. Quero que você entenda de uma forma bastante simples o uso da aromaterapia nesse período. Por que a gente tem alguns óleos proibidos durante toda a gestação, tá? Restritos, não importa o momento. A gestante, ela tem uma série de condições que são diferentes. Por exemplo, um maior volume sanguíneo circulando pelo corpo dela. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 3 vezes mais volume de sangue, o que faz com que ela naturalmente tenha uma pressão mais baixa, é esperado, inclusive, e ao mesmo tempo faz com que a disponibilidade dos óleos essenciais seja maior nela, tá? Além do que a gente tem um fígado mais sobrecarregado, porque está metabolizando ali tudo que passa para mandar nutrientes também para esse bebê. A gente tem um sistema neurológico funcionando muito diferente, com hormônios que são específicos do ciclo da gestação. E a gente tem também um bebê, né? Que vai receber ali tudo que essa mãe colocar dentro do corpo dela depois de filtrado pelo fígado, pela placenta, mas que alguns óleos podem atravessar a barreira placentária e são completamente proibidos para esse bebê. Então, quando a gente fala dos óleos proibidos, é por conta de todas essas questões que eu falei, que eles não devem ser utilizados em nenhuma via na gestação, nem inalados, nem aplicados na pele e muito menos ingerido. Aliás, esse é o primeiro ponto que a gente precisa trazer. Gestante não ingere óleo essencial, de nenhuma forma, tá? Eu, Nath, não costumo trabalhar com ingestão nem para os outros públicos, tá? É algo bem pontual, mas isso fica para um outro vídeo. Gestante não ingere óleo essencial, tá? O metabolismo dela não tem aí capacidade de filtrar essas moléculas que vão entrar e vão passar para o fígado para fazer essa metabolização. Então, isso é bem importante da gente saber.
Quais outros óleos que não devem ser utilizados, nem pela via olfativa e nem no uso tópico? O óleo de cânfora, que é um óleo que pode ter neurotoxicidade, então pode aumentar a pressão arterial, pode causar convulsões, pode trazer riscos para o sistema nervoso dessa gestante. Né? Inclusive, ele é contraindicado para pessoas epiléticas e hipertensas, e na gestação, onde a gente tem uma barreira hematoencefálica mais permeável, a gente evita completamente. Com isso, a gente também toma muito cuidado e normalmente eu contraindico o alecrim, porque o alecrim também tem a molécula de cânfora na sua composição. Mas, Nath, o meu alecrim não é cânfora. Ele tem um percentual de cânfora, o que é o suficiente para que a gente não use durante a gestação. E não se preocupa, porque eu vou falar nesse vídeo quais óleos você pode usar, tá? Mas ele, você deixa ali guardadinho, depois que o bebê nascer, quando você estiver precisando de um up, você volta a utilizar. A gente tem dois óleos que são bem comuns de serem utilizados para enjoo, que são bem contraindicados na gestação, que é a erva doce e principalmente o anis estrelado. Por quê? Porque esses dois óleos, eles têm uma molécula química que é semelhante ao estrogênio. E é um hormônio muito importante para o bom funcionamento da gestação. Se ele é importante para o funcionamento da gestação, não convém eu utilizá-lo? Não, porque a gente precisa que o sistema ali hormonal funcione perfeitamente. A gente não quer nenhuma semelhança estrogênica, nenhum hormônio semelhante dentro do corpo dessa mulher. E se você não usa esse óleo, confere se você não usa blends de óleos essenciais que contenham esse óleo. Por quê? Porque tem dois blends bem comuns de uso na gestação que eu já atendi algumas gestantes utilizando e a gente precisa cortar, que é o On Guard, pensando em imunidade, porque ele tem alecrim e ele tem outros óleos contraindicados que eu já vou falar, e os Zengest, que também tem bastante erva doce. Então, a gente não usa esses óleos durante toda a gestação, tá? Mas, Nath, a gestante tem enjoos, o que que eu posso? Calma, a gente vai chegar lá. Cravo e canela também não são óleos que a gente vai usar durante a gestação. Primeiro porque eles aumentam ali o fluxo sanguíneo, e lembra que eu falei que é uma mulher com muito mais sangue do que o normal? Então, a gente tem riscos hemorrágicos ao longo da gestação com o uso desses óleos essenciais. Segundo, porque eles são bastante difíceis de serem metabolizados pelo fígado. Então, também são óleos que na gestação a gente vai cortar ali da lista. E aí voltamos para um guarde que tem alecrim, canela e cravo. Então, não, gestante não usa um guarde, tá? Nem quatro ladrões, nem óleos como o Smart Ancestry, o Meta Power, porque tem esses óleos contidos nele. O Wintergreen, que é o principal óleo do Deep Blue, que é um óleo excelente para questões analgésicas, também é super proibido na gestação por conta da ação anticoagulante dele. Então, ele tem ali na sua composição um volume enorme de uma molécula química chamada salicilato de metila, que é muito contraindicada no período gestacional. Gestante não usa gelol. Por quê? Por causa do salicilato de metila. Então, o Intergreen e a Bétola estão fora da lista, tá? A gente ainda tem tomilho, o orégano, que são ricos em moléculas que podem pesar no fígado, que a gente evita durante o período da gestação todinho, tá? E outros óleos não tão comuns como artemisia, a mirra, não usamos também, a tuia, que também não é muito comum, mas a gente não usa, noz moscada, a sálvia verdadeira, o isopo e o eucalipto glóbulos a gente usa com bastante cuidado, só se necessário, e tem outros eucaliptos mais seguros que eu prefiro utilizar. Agora, eu quero falar de dois óleos essenciais que são bem comuns e que são seguros mais para frente, mas que no começo, até umas 20 semanas mais ou menos, eu evito completamente na gestação, que é o capim-limão e a Litsea cubeba. São dois óleos essenciais que têm uma molécula química que atrapalha a formação placentária de uma forma perfeita ali, né? Então, eles podem trazer riscos para o feto. Por isso, a gente não utiliza até que a placenta esteja 100% formadinha. E se você puder, evita durante toda a gestação, usando só ali mais pro finzinho, tá? Tá bom, Nath, você falou tudo o que eu não posso usar.
E o que que eu posso? O que faz sentido para eu usar? Durante a gestação, tem vários óleos que você pode utilizar sem nenhum problema. E mais importante do que você saber quais óleos você vai utilizar, é você saber como. Isso é super importante. Primeiro ponto é não aplicar óleos na região da cintura abdominal, tá? Pela proximidade mesmo da barriga, pela absorção maior nessa região muito próxima da placenta, ainda que a gente saiba que os óleos, quando caem na corrente sanguínea, eles vão para o corpo todo, quanto menos você se concentrar nessa região, melhor, tá? Então, a gente vai diluir e aplicar estes óleos em outros lugares ou fazer a inalação desse óleo essencial. Como, por exemplo, você deve estar vendo uma fumacinha que às vezes passa aqui na frente, o difusor de ambientes está liberado com os óleos permitidos, tá? Por um tempinho, mais ou menos ali de 30 minutos a 1 hora, é o suficiente para a gestante obter os benefícios dos óleos essenciais. O uso tópico, de repente, num rolon, não tenho, né, tem um rolonzinho aqui sim, pode também ser utilizado, especialmente se você for utilizar nos pulsos e inalar, for usar ali nos pontos de pulsação com os óleos permitidos, tá tudo bem. Posso fazer um olhinho corporal e passar aqui nessa minha região, se eu tenho muita tensão nos ombros, ou nas costas, gestante costuma ter bastante dor lombar? Posso sim. E quando eu vou aplicar ou inalar, depende muito do objetivo que eu tenho ao usar aquele óleo, tá bom? Então, se eu for falar de questões emocionais, gestantes ansiosas, gestantes com tristezinha, que é bastante comum na gestação, no primeiro trimestre ela fica mais cansadinha e tal, a gente vai inalar. Faz muito mais sentido eu trabalhar questões emocionais pela via olfativa, inalando esse óleo essencial. Mais disposição, dorzinha de cabeça também, porque daí eu tenho uma ação bastante rápida no nosso sistema. Agora, se eu tô falando de dor, de desconforto, convém aplicar o óleo na região dolorida. Então, a gestante está com dor na lombar. Eu não vou ir na óleo essencial, né, gente? Eu vou passar na região da lombar. E aí, qual é a proporção desse óleo? Eu vou precisar usar um óleo vegetal, que pode ser óleo de coco, pode ser óleo de amêndoas, prensado a frio, por favor, não vai me comprar óleo de amêndoas de farmácia. Pode ser óleo de semente de uva, pode ser óleo de girassol, óleos vegetais, tá? E vou colocar para cada 10 ml, aqui tem 30, mas 10 ml é um potinho de xarope, que é o tamanho do frasquinho de óleo essencial, tá? Vou colocar 10 ml de óleo vegetal e 3 gotinhas de óleo essencial, só. E é o suficiente, que é o que a gente chama da diluição de 1%, que é a diluição segura para gestantes. Tati, mas de onde você tirou tudo isso? Tá vendo aqui atrás tem um livro bem grandão? Esse aqui, ó, chamado Essential Oil Safety. Ele é a bíblia de segurança de óleos essenciais para todas as aromaterapeutas. Então, todas as informações de diluição, proibição, são baseadas na literatura de segurança. A gente tem outros livros que falam de gestação, mas o único livro que de fato estudou o que pode e o que não pode para todos os tipos de público é o Essential Oil Safety, e é ele que nos norteia até hoje. Então, 1%, 3 gotinhas para 10 ml, aquele vidrinho de xarope de óleo vegetal. E aí você pode usar tranquilamente, certo? Falando agora do que pode. Para que que uma pessoa poderia usar óleo essencial durante a gestação? Enjoos, dor de cabeça, ansiedade, medo, insegurança, problemas digestivos, né, gente? Vamos lembrar que na gestação o intestino trava mais do que normal? Pois é. Libido. Tem gestante que fica subindo pelas paredes, tem gestante que a libido some. Dores musculares, porque o centro de gravidade fica todo confuso, não é mesmo? Problemas respiratórios, sim, se uma gestante tiver sinusite, tiver rinite, a aromaterapia pode ajudar, tá? Candidíase, infecção urinária e hipertensão. E aí eu quero fazer um asterisco bem grandão aqui nesses dois últimos, que é a infecção urinária e a hipertensão. Por quê? Porque a infecção urinária é uma das principais causas de parto prematuro na gestação. E é bastante perigoso mesmo, tá? Então a gente não pode simplesmente usar os óleos. Se a gestante, bom, a gente não pode fazer isso para ninguém, mas para a gestante pior ainda.
Se a gestante está com infecção urinária, ela pode sim fazer uso dos óleos essenciais para potencializar esse cuidado, mas ela deve conversar com a médica, tomar antibiótico prescrito, porque é bastante perigoso. E hipertensão gestacional é a maior causa de mortalidade materna aqui no Brasil. Portanto, usar os óleos essenciais para dar suporte a uma gestante hipertensa está super liberado. Agora, lembrem sempre que uma gestante hipertensa é uma gestante de altíssimo risco e deve ser acompanhada pelo obstetra de alto risco para fazer um pré-natal impecável. E a gente tem que falar sobre isso, gente, porque tem muita mulher que sofre de negligência. Não é que a mulher, ela não tá tomando remédio porque ela não quer. O médico é um pouco negligente, tá? Como doula, gente, posso dizer para vocês com toda segurança que isso acontece. Portanto, a pressão da gestante tem que ser mais baixa do que o normal. Uma gestante com 12/8 já não é normal, já é um sinal de alerta. Teve um pico ou dois picos, já é considerado hipertensa. Então, tem que prestar atenção nisso. Principalmente se você não vai usar, se você vai indicar os óleos. A gente jamais indica o óleo essencial sem ter muito conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Então, acreditem, se eu tô dando aqui minha cara a tapa nesse vídeo, é porque eu estudo muito sobre isso há mais de 10 anos. Então, dito isso, a gente tem vários óleos essenciais que podem ser utilizados nesse período. Falando ali do primeiro trimestre, primeiríssimo trimestre, formação placentária, um momento onde a gente quer ter bastante cuidado, mas que a gente já pode usar alguns óleos essenciais, que são os que eu chamo de 3 Ls: laranja, lavanda francesa e limão. Por quê? Porque são 3 óleos considerados muito seguros para todos os públicos e que, gente, na boa, se você tiver só esses três, você já está amparada para toda uma vida. Fique em paz, tá? Porque eles trazem muita função para as diversas questões que podem acontecer durante o período gravídico puerperal. Então, a lavanda vai ajudar nas questões de dores, de insônia, vai ajudar numa dor de cabeça, vai ajudar numa coliquinha, mas a gente também precisa lembrar que algumas coisas são normais e esperadas nesse período e tentar trabalhar com a tranquilidade de entender que a cólica vai acontecer, porque o meu útero, que é desse tamanho, vai ficar do tamanho de uma melancia. Faz parte do jogo, né? Ter um pouquinho dessa cólica, que é o útero ali se soltando para poder acomodar aquele bebê. Mas tudo bem se a gente inalar uma lavanda para aliviar um pouquinho a ansiedade desse momento também. Lavanda francesa, tá? Lavanda angustifolia. Sempre quando vocês forem procurar o nome do óleo essencial, olhem aqui o nomezinho botânico, porque a gente tem outros tipos de lavanda. Lavandim não é lavanda francesa. A lavândula dentada não é lavanda francesa, é uma lavanda brasileira. Então, a lavanda francesa pode, opa, e a lavanda brasileira não, porque essa aqui tem cânfora. Lembra que cânfora é proibida? Pois é. A laranja doce, que é a nossa queridíssima, brasileiríssima, que eu amo de paixão, que serve para as questões digestivas, então intestininho preso, vou de laranja doce. Mas, Nath, se eu não posso passar na barriga e eu tô com o intestino preso, eu vou fazer o quê? Pega essa laranja doce e passa aqui nas costas. Você também vai ter uma absorção bastante interessante, tá? Inale a laranja doce com frequência. Laranja doce também é um óleo que traz pra gente tranquilidade, leveza, alegria e que trazem um pouquinho de ânimo para esse primeiro momento, porque não deixa a gente tão cansadinha como a lavanda muitas vezes deixa. E para quem não dorme com lavanda, laranja doce com lavanda formam uma duplinha que costuma funcionar perfeitamente. E o terceiro, o óleo de limão siciliano, que é, né, o Citrus Lemon aqui, maravilhoso para os enjoos. Aliás, eu vou dar uma inaladinha nele aqui. Enjoo, dor de cabeça, questões respiratórias, então você pode abusar do limão siciliano, pode colocar no difusor enquanto você fica ali trabalhando um pouquinho, desde o primeiro trimestre. Nath, e se a gestante enjoa muito, o que que eu posso fazer? Eu posso pingar 2 gotinhas num algodão e ficar inalando esse algodão frequentemente. O limão, eu não posso ficar passando na pele e me expondo à luz solar, porque ele pode ser fototóxico, igual o nosso limão, né? Ninguém toma suco de limão e sai no sol. O óleo essencial tem essa mesma questão. Passou do primeiro trimestre, a gente tem ali
a entrada do segundo trimestre, e depois de umas 15 semanas, vários outros óleos começam a ser liberados, tá? Quais óleos? Muitos, né? É até difícil a gente pontuar os principais, mas é tão importante você saber a lista do proibido, justamente para você não ficar presa a isso. Você começa a perceber que existem outras possibilidades que vão te atender. Então, por exemplo, o olíbano, o gerânio, o ilang-ilang, a copaíba, a erva baleeira, a melaleuca, o roúde, o petigrã, o pau rosa, a tangerina. Tô olhando meus olhos para ver se eu lembro de mais algum. O breu, o óleo de gengibre, o óleo de hortelã verde, que é a spearmint da Doterra e que é uma hortelã muito mais docinha, muito mais suave. Mas aqui entra um ponto bem importante. A hortelã-pimenta, o óleo essencial de hortelã-pimenta, menta piperita, ela não é totalmente contraindicada na gestação. Tem muitas pessoas que têm medo de usá-la durante a gestação por conta de algumas moléculas químicas dela. Mas tudo que a gente tem de literatura, lembrando do Robert Serran, do Jung e de todas as literaturas, inclusive mais atuais, a hortelã-pimenta, né, quando utilizada de forma. Aqui ela, a minha inclusive fica na mesa porque eu uso bastante para me concentrar, para aliviar a dor de cabeça. Da forma correta, ela pode ser utilizada a partir do segundo trimestre, tá? Então, uma gestante que está com uma enxaqueca brava, pode inalar um pouquinho de hortelã-pimenta? Pode, desde que ela não seja, né, sensível, já faça uso desse óleo mais corriqueiramente, porque ele é, sim, bem mais forte. E é por isso que a gente chama de uso pontual, de um uso estratégico, quando realmente todas as outras ferramentas não deram certo. Aí a gente usa ele sem problemas. Vou passar hortelã-pimenta no meu corpo? Não. Vou inalar hortelã-pimenta. Ponto. Todo dia? Não. Quando possível, tá? O manjericão, linalol, que é um manjericão mais seguro. É, manjericão, copaíba, a verbena branca. A Lípia Alba, maravilhosa, super sedativa, super gostosinha, também pode entrar, tá? E aí o capim-limão entra ali mais pro meinho, mas de preferência bem baixinho o termo, né? Bem pouquinho a quantidade dele. Então a gente tem muitas possibilidades que podem ser utilizadas aí a partir do segundo trimestre, depois de umas 15 semanas. Pensando nisso, quando e como eu vou usar um óleo essencial para uma gestante ansiosa? Eu posso usar uma lavanda para inalação, para ser, né, um óleo de equilíbrio, um óleo de mais tranquilidade. Eu posso usar os cítricos, que vão trazer uma alegria, que vão trazer uma sensação de despreocupação. Todos depois do segundo trimestre. Mandarina vermelha, mandarina verde, tangerina, bergamota, limão, yuzu, lima, todos. O olíbano, que é um óleo que acalma muitos pensamentos, né? Que deixa a gente mais quietinha. O petigrã, como eu falei. O vetiver também é um óleo seguro na gestação. O ilang-ilang, que além de tudo é um excelente hipotensor. Então, uma gestante hipertensa pode e deve, na verdade, usar o ilang-ilang tranquilamente. A gente pode pensar também no cipreste. Cipreste é um óleo super seguro, as pessoas subestimam ele, né? Então, chegou em casa, perna cansada, nossa, aquele inchaço, faz uma misturinha ali com duas gotinhas de cipreste e uma de laranja doce e passa nas pernas, deixa a perna pra cima. Maravilhoso, gente. E super seguro, tá? Quando a gente fala de depressão, é preciso tomar cuidado, principalmente se essa gestante tá tomando medicamento, tá? Então, cuidado com isso. Nenhum óleo substitui medicamento, não existe Rivotril natural, tá? Mas a gente pode pensar em um óleo de bergamota, num óleo de olíbano, num óleo de petigrã para trazer suporte a esse período. Para os enjoos, como eu falei, o limão é top 10, assim. A hortelã-pimenta também é muito boa, mas como ela é muito forte, a gente só vai pensar nela se for uma gestante que está sofrendo muito com hiperemese, por exemplo, ou no momento do trabalho de parto. Aí ela é insubstituível, né?
Para resfriados, questões respiratórias, o que que eu posso utilizar? Eu posso utilizar olíbano, eu posso utilizar copaíba, eu posso utilizar erva baleeira, breu. São óleos excelentes para o sistema respiratório e que podem ser utilizados para gestante. E aí, uma dica é vocês fazerem uma cabaninha, uma sauna úmida. O que que seria isso? Pega uma caneca, pega um filtro de café, corta assim o fundo dele para fazer encaixar aqui e ele ficar aberto. Coloca a água fervendo e pinga 3 gotinhas do óleo essencial e fica fazendo uma inalação úmida, que é o que os nossos antigos faziam com balde e colocavam a toalha. Também funciona. Mas isso aqui é mais prático. A gente fica assim, inalando, funciona como inalador perfeito. Nath, posso colocar no inalador normal o óleo? Não, porque o óleo não pode ser pingado naquele recipiente, tá? Algumas pessoas gostam de pingar um algodão e colocar ali na boquinha do inalador. Eu, particularmente, não gosto muito dessa opção. Acho que, inclusive, pode contaminar, né? Tem uma série de questões que eu prefiro fazer a sauninha úmida. Mas fica ao seu critério. E se essa gestante está com tosse, o que que eu vou fazer? Vou aplicar aqui na região do peito. Peito, garganta. E outra coisa bem útil quando a gente tem uma gestante resfriada e quaisquer outras doenças virais é fazer escaldapés. O escaldapés é uma ferramenta muito bacana na aromaterapia. Mas a gente precisa fazer direitinho, né? Não é só pingar o óleo essencial na água, porque regra número um da física e da química, óleo e água não se misturam. Então, não. Você vai pegar, vai colocar ele num óleo vegetal e vai colocar esse óleo vegetal nessa água. Ou você pode colocar num sal grosso, ou você pode fazer o escaldapés com as próprias ervas também, que é maravilhoso. E já diriam os nossas avós, o pé quentinho alivia todos os males da humanidade, não é mesmo? E ela tinha total razão. Para as dores, a gente vai fazer ali, né, a aplicação no lugar, então dor nas costas, dor no pescoço, dor na cervical, pode aplicar sem problema nenhum, ou você pode diluir e aplicar aqui também nas regiões das têmporas, se você estiver sentindo, né, essa questão um pouquinho mais tensa. Nath, e para dor de cabeça pingar no VG20, funciona? Você é acupunturista? Você entende de acupuntura? Porque, de modo geral, os pontos, eles são bem complexos de achar, não é algo tão simples. Senão, a pessoa não teria que fazer uma faculdade de acupunturista, né? Então, essa história do VG20 é mais uma venda do que qualquer outra coisa, tá? Mas e se eu pingar puro na cabeça? O couro cabeludo é super sensível, você pode ter, inclusive, uma queimadura. Eu sugiro que você dilua, e se você quiser colocar na pontinha dos dedos esse óleo diluído e aplicar assim, perfeito, mas puro, jamais, tá bom? A melaleuca também pode ser utilizada bastante para essas questões de resfriado. Para os óleos que vão ajudar na hipertensão, como que eu vou utilizar? Uso tópico, né? Principalmente aqui na região da jugular. Então, eu vou utilizar nessa região, descendo aqui pelo nervo vago e pela minha jugular. E também posso inalar esses óleos com frequência. Se você não é hipertensa, cuidado com o óleo de ylang-ylang, porque ele baixa muito a pressão arterial. Então, não é uma boa se gestante já tem a pressão baixa ficar utilizando o ylang-ylang, tá bom? E para o trabalho de parto, a gente tem vários outros óleos que seriam super importantes, mas esse vídeo vai ficar enorme se eu for entrar nessa seara agora, então eu vou guardar um pouquinho desse ouro para um próximo vídeo. E agora eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com o maior número de gestantes possíveis, para que elas entendam que sim, dá para usar aromaterapia na gestação com toda a segurança. O que você precisa é de orientação. E se você quer uma aromaterapeuta para chamar de sua, quer um acompanhamento na gestação, ou mesmo quer aprender a usar os óleos essenciais na gestação, depois dela, e cuidar de você e da sua família com os óleos essenciais, eu vou deixar aqui embaixo o link do SOS Aromático, que é o meu workshop introdutório super completo para você construir a sua farmacinha natural. Para você, com poucos e bons óleos, já sair ali dominando a aromaterapia para cuidar de você e de toda a sua família, que pode estar começando. Então, seja muito bem-vinda, aproveite todo esse conteúdo e um grande beijo.